Neste vídeo, eu vou explicar alguns dos principais pontos da BNCC, como seu contexto de implementação, a sua definição, os seus fundamentos pedagógicos e também as suas competências gerais. Tudo isso de uma forma sintética, descomplicada e bem ilustrativa. Então se ajeite aí na sua cadeira, vai lá buscar um cafezinho e vem comigo. E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Meu nome é Paulo, eu sou professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, BNCC. Seja para você que está pensando em fazer concursos públicos ou para você professor que quer entender um pouco melhor do que se trata a BNCC, né? Principalmente para você que é novato. Esse assunto tende a parecer muito mais difícil do que ele realmente é. Eu mesmo já passei muito por isso, sei como é que é. Então vamos tentar abordar esse tema de uma forma descomplicada e bastante visual para que você possa entender certinho, beleza? Então bora lá, sem mais enrolações. Vamos começar falando, pessoal, sobre a implementação, sobre quando surgiu e o contexto de implementação da BNCC. Mas ó, eu vou pedir para você ficar até o final do vídeo porque alguns temas estão amarrados, então para você não perder nada é necessário que você veja até o final. E eu vou deixar algumas dicas extras aí para você também durante o vídeo, beleza? Então bora lá, implementação. Ó, é importante que você saiba que a BNCC foi aprovada no dia 22 de dezembro de 2017, por meio da resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação. Porém, a BNCC começou a ser formulada durante o governo Dilma, no primeiro semestre do ano de 2015, contando ali com a participação de universidades públicas, de órgãos governamentais e também de setores empresariais. Dito isso, vamos entender agora o que é, afinal de contas, a BNCC, né? Para isso, eu vou deixar aqui a definição de BNCC que consta no próprio documento, mas eu não vou lê-la inteira para não ficar cansativo, tá? Eu vou apenas destacar dois pontos principais dessa definição que você tem que entender, beleza? O primeiro deles é o seguinte: a BNCC é um documento de caráter normativo. O que isso significa? Significa que a BNCC é um documento que define normas, que define diretrizes, regras a serem seguidas por toda a rede de ensino básico do país, desde a rede pública até a rede privada. E o segundo ponto é o seguinte: a BNCC define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. E esse segundo ponto, pessoal, ele surge como uma necessidade de adequação ao artigo 205 da Constituição Federal, que vai dizer que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Dessa forma, a BNCC define o conjunto de aprendizagens essenciais que todo aluno deve saber ao fim do seu ensino básico, ou seja, um conjunto de aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas ali progressivamente, desde a educação infantil até o ensino médio. Ó, eu sei que eu falei muitas vezes aprendizagens essenciais e isso deve ter ficado cansativo, mas isso foi de propósito, porque isso é extremamente importante, principalmente para quem pensa em concursos, tá? E nós vamos voltar para isso quando formos falar das competências gerais lá na frente, beleza? Então não se esqueça disso. Agora a gente vai falar sobre os fundamentos pedagógicos e depois das competências gerais, beleza? Vamos lá então, fundamentos pedagógicos. E ó pessoal, isso aqui é muito simples, tá? O que vocês têm que saber é que os fundamentos pedagógicos da BNCC se estruturam em torno de dois itens, que são o foco no desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral. Vamos entender certinho cada um deles. Sobre o primeiro item, o documento vai argumentar que a educação com foco no desenvolvimento de competências tem orientado não apenas a educação brasileira, como também grande parte dos países do mundo. Nesse sentido, a BNCC visa adequar essa realidade à realidade da educação brasileira. Dentro disso, pessoal, e preste muita atenção no que eu vou dizer agora, ao ter o desenvolvimento de competências como fundamento pedagógico, a BNCC indica o que o aluno deve saber e, principalmente, o que ele deve saber fazer ao fim do ensino básico. Já sobre o segundo item, é necessário diferenciarmos que educação integral é diferente de educação em tempo integral. Com educação integral, a BNCC está dizendo que as aprendizagens devem estar sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e com os interesses dos estudantes. Isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Espero que você esteja anotando aí, beleza? Vamos falar agora do item que talvez seja aí um dos principais da BNCC, tá? Que são as competências gerais. Então vamos lá, com fé. Mas antes disso, eu vou falar que é a primeira dica das que eu prometi lá no começo do vídeo, lembra?
Para você aí, professor, professora, que está sem tempo de desenvolver os seus planejamentos, de fazer as suas atividades, por conta da correria do dia a dia, eu sei como é, eu sou professor da rede pública. Tem uma dica que eu sempre passo aqui para minha audiência de planos de aula pagos. Os preços são super em conta. Sai ali em torno de R$ 57 mais ou menos. Tem para todas as fases do ensino básico, desde o berçário, maternal, educação infantil, fundamental ciclos 1 e 2 e novo ensino médio, sendo que todos eles já vêm com planos de aula prontos e editáveis e atividades prontas também, então isso facilita muito o nosso trabalho. Todos já alinhados à BNCC, viu? Então você não vai precisar quebrar a cabeça aí com o BNCC também, tá bom? Então vamos lá então, finalmente, para a parte final do vídeo. Vamos lá entender então agora, pessoal, as competências gerais. E agora você vai compreender o porquê de eu ter te enchido o saco lá atrás sobre as aprendizagens essenciais. Que é o seguinte, todas essas aprendizagens essenciais, elas estão estruturadas em torno de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo de todo o ensino básico. Mas antes de eu listar as 10 competências gerais, vamos entender o que a BNCC entende por competência. E isso aqui é extremamente importante, principalmente para você que está pensando aí em concurso, beleza? Então preste bastante atenção. Por competência, a BNCC entende a mobilização de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de valores. Beleza? Você vai esquecer disso? Não, não vai, porque você não pode. Isso aí é extremamente importante, tá bom? Então vamos lá conhecer quais são as 10 competências gerais da BNCC, tá? Lembrando que o que eu vou fazer aqui é uma síntese. Então é muito importante que você vá até o documento e as leia na íntegra, beleza? A primeira delas se refere à valorização e à utilização de conhecimentos historicamente construídos. A segunda tem a ver com o desenvolvimento da abordagem científica, principalmente no que se refere à investigação, à reflexão, ao pensamento crítico e à imaginação criativa. A terceira diz respeito ao desenvolvimento de repertório cultural. A quarta se refere à utilização e ao domínio de diferentes linguagens. A escrita, a visual, a artística e por aí vai. A quinta tem a ver com práticas tecnológicas. A sexta, com a valorização da diversidade e também do projeto de vida de cada estudante. A sétima tem a ver com a argumentação. A oitava tem a ver com as famigeradas habilidades e competências socioemocionais. Eu sei que isso aí já tirou você muito do sério aí durante a sua jornada como professor, né? A nona diz respeito à empatia e à valorização da diversidade. E a 10 tem a ver com a autonomia, com a cidadania e a responsabilidade social. Essas competências estão lá nas páginas 9 e 10, tá? É sempre bom que você vá lá e as leia na íntegra. Por fim, eu vou deixar aqui a segunda dica extra deste vídeo, tá? Que na verdade são sugestões de leitura. Estou deixando aqui algumas na descrição do vídeo, beleza? Principalmente para quem quer entender a BNCC por um viés mais crítico, tá? Existem alguns autores aí que vão criticar muitos pontos da BNCC e é importante conhecer também. Beleza? Então valeu, pessoal. Se esse vídeo tiver um bom feedback, eu posso fazer uma parte 2 explorando outros assuntos que eu não explorei nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, mas eu espero de coração que eu tenha te ajudado. Se te ajudei, deixa um like, que isso fortalece muito o trabalho, e compartilha aí com seus colegas, com as suas colegas professores e professoras, tá? Valeu, até a próxima, tchau, tchau!